Meu salário desvalorizou. Dívidas. Olá, você que não é cheque, mas... Opa, esqueci de fechar. Olá, você que não é cheque, mas é especial. Hoje é dia de responder pergunta que vocês me mandam. E a dúvida de hoje vem diretamente de Manaus. Cadê a pergunta dele? A pergunta é do Orlando. Orlando Neto. Um abraço pra você, um abraço pro seu irmão Wendel. Tamo junto. Queria saber qual a tua visão. Eu não tenho dívidas, mas tenho contas que não estão perto de acabar. Carro, terreno e faculdade. Tenho um dinheiro. Eu invisto ou amortizo esses gastos? Semana passada eu falei sobre orçamento e eu propus uma reformulação de conceito. Quando você pensa em orçamento, a imagem que vem é de acompanhar os gastos, quando na verdade o orçamento é um planejamento de gastos. Da mesma forma que eu propus essa mudança de conceito, eu vou propor uma nova mudança de conceito hoje. Na verdade é a gente voltar à origem do termo. E o termo é dívida. Eu coloquei no título quitar dívidas ou investir. O Orlando me falou que não tem dívidas. Então por que eu coloquei esse título? Porque sim, Orlando, você tem dívidas. A concepção popular do termo dívida é de que é algo que você não tem condições de pagar. Você teve gastos, parcelou no cartão e aí a fatura veio e você não tem como pagar, então você é considerado endividado. Ô, mandando mensagem pra mim agora. Vamos ver quem. É a Isa. Vamos lá. Já que parei. Mudar o conceito de dívida. Então, as pessoas têm essa concepção de que dívida é aquele gasto que você não tem condições de pagar. Quando na verdade dívida é qualquer compromisso financeiro que você assume. Por exemplo, um financiamento. Você tem o imóvel e vai pagar ao longo do tempo ao agente financiador, digamos assim, ao banco. Essa é uma dívida que você contraiu, mesmo que você tenha condições financeiras de arcar com as parcelas. É por isso, por exemplo, que fala-se em macroeconomia na sustentabilidade da dívida pública, ou seja, da condição de o governo pagar a sua dívida. Então, não é porque é dívida que a pessoa não tem condições de pagá-la. Então, tecnicamente, Orlando, você tem dívidas, por mais que você tenha condições de pagá-las. Já que você tem um dinheiro de sobra aí para ou quitar, ou pelo menos amortizar as dívidas, são 3 variáveis que você precisa considerar para saber se é melhor investir ou usar esse dinheiro para pagar essas dívidas. 2 são endógenas, são internas, e uma é exógena. Antes de falar dessas variáveis, é importante destacar que esses 3 gastos que você citou têm naturezas diferentes. Então daqui a pouco vai ser preciso diferenciá-los para você avaliar o que é melhor. Mas antes vamos falar dessas 3 variáveis. A primeira é endógena, tem a ver com você, que é como você lida com a dívida. Mesmo que seja o caso de investir, ser mais vantajoso financeiramente do que quitar essas dívidas, você precisa levar em consideração como você se relaciona com essas dívidas. Tem gente que não consegue dormir direito, que tem a saúde prejudicada, por saber que tem uma obrigação, um compromisso financeiro a ser pago. Então, se você não se sente confortável em ter essas obrigações já estabelecidas, o ideal é que você quite para você ficar tranquilo, porque nada vale mais do que a sua tranquilidade e a sua saúde. Agora, se você não vê problemas em ter esses compromissos financeiros, então aí sim dá para a gente partir para a segunda variável, que é exógena, que são as condições de mercado. Essa é a parte matemática do raciocínio. Como eu expliquei no vídeo anterior, use os juros para enriquecer. No mercado financeiro existem 2 polos, o superavitário e o deficitário. Superavitário é aqueles que têm capacidade de poupança e, portanto, podem emprestar, e deficitários são aqueles que estão com menos recursos do que precisam ou desejam no presente e aí precisam pagar taxa de juros para ter esses recursos no presente. A lógica para saber se é melhor quitar
ou investir é extremamente simples. Basta você ir ao mercado financeiro e ver, já já eu vou falar como é que você faz isso, e ver quanto está sendo pago aos superavitários e quanto está sendo cobrado dos deficitários, que nesse caso é você mesmo. Se a rentabilidade dos investimentos for mais alta do que a taxa que você paga nas suas obrigações financeiras, então é melhor investir e ir pagando aos poucos a dívida, porque no final do processo você vai ter mais dinheiro do que se você quitasse no presente. Mas se for o caso de a rentabilidade dos investimentos estar inferior ao que você paga de juros nas suas dívidas, então é melhor quitar no presente. Veja que é bastante simples. Você compara o que você poderia receber de rentabilidade nos investimentos com aquilo que você paga de juros nas suas dívidas. Agora o detalhe importante é qual é a referência de rentabilidade dos investimentos. Os americanos gostam de usar a expressão "não compare maçãs com laranjas". Você não pode comparar uma taxa de juros de dívida com a rentabilidade do mercado de ações, por exemplo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, são riscos diferentes, a liquidez é diferente. Então o que você precisa fazer é encontrar um investimento que tenha uma liquidez compatível com a realidade da sua dívida. Então, se você paga a dívida todo mês, você precisa ter um investimento que você possa retirar todo mês. Só para relembrá-los, liquidez é o tempo que demora para transformar o seu investimento em dinheiro vivo. Então, qual é a referência de rentabilidade que você vai ter para comparar investimentos e dívidas? É a taxa Selic. Você já deve ter ouvido falar dela. Taxa Selic é a taxa básica de juros do país, que é o que você consegue lá no Tesouro Selic. Por ser renda fixa, por não ter oscilação negativa, por ser de altíssima liquidez, é a rentabilidade do Tesouro Selic que você vai usar como comparativo para ver se a taxa de juros que você vai receber é maior ou menor do que a taxa de juros da dívida. Terceira e última variável que você vai considerar também é endógena, tem a ver com você, e é o seu conhecimento, a sua organização e a sua disciplina. Não adianta nada comparar taxas de investimento e de dívidas se você gastar o dinheiro em vez de investir. O conhecimento tem a ver com você saber onde investir adequadamente esse dinheiro para que o comparativo faça sentido. Depois desse vídeo você já sabe, eu falei no Tesouro Selic, mas você pode também investir em CDBs com liquidez diária. Tem também a possibilidade de investir em fundos DI, mas esse eu não recomendo porque a maioria é muito ruim. Então se você ficar em Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária, você vai estar fazendo o investimento certo para essa finalidade. A organização tem a ver com você juntar todos os dados necessários para fazer esse cálculo. Então saber até quando vai a sua dívida, quais são as taxas de juros, o custo efetivo total, quais são as condições, e para isso é preciso ter uma razoável organização. E a disciplina de você colocar esse raciocínio em prática e não gastar o dinheiro para essa finalidade com outras coisas. Para sairmos do abstrato e pensarmos no seu caso especificamente, Orlando, você me deu 3 exemplos. O carro, que seria consórcio, a faculdade e o financiamento do imóvel. Bom, começando pelo financiamento, que é o mais fácil, financiamento tem taxa de juros. Então é só ver se o que você está pagando lá nessa dívida do financiamento é uma taxa mais alta ou mais baixa do que você teria se investisse nas opções que eu já citei aqui. Com relação ao consórcio, seria preciso identificar se você teria algum tipo de desconto por antecipar parcelas, na taxa de administração talvez, e aí você compara esse desconto com a porcentagem que você receberia se investisse o dinheiro. E no caso da faculdade, se for só as mensalidades mesmo, não tiver nenhum tipo de dívida, então a mesma coisa, você vê se tem algum desconto oferecido para você adiantar essas parcelas, e se o desconto for maior do que o que você receberia nos investimentos, então vale a pena já adiantar. Agora chegou aquele momento maravilhoso de resumirmos tudo que vimos até aqui. Para saber se vale mais a pena investir ou quitar dívidas, você precisa levar em consideração 3 variáveis. Se você lida bem com o fato de ter uma dívida, quanto de juros o mercado está oferecendo e está cobrando de você, e terceiro, se você tem organização, conhecimento e disciplina suficiente
para colocar em prática o cálculo que você fez no item anterior. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Orlando. Caso não, pode escrever aí nos comentários que eu gravo outro vídeo se for preciso. Quem tiver dúvidas é só escrever aí lá no meu Facebook ou lá no Instagram. Eu espero que quem gostou sinalize isso pra mim, clicando no gostei. Quem não gostou também sinalize, pode dar dislike aí, o importante é eu ter um feedback. Lembrem-se de clicar aí embaixo pra se inscreverem, porque tem muita coisa boa vindo por aí. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo. Meu salário desvalorizou. A música original não tem nada a ver com isso, mas é muito difícil tocar, então eu tô tocando esse ritmo. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Uou, uou. Dívidas, juros, dividendos.